Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero compartilhar está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o 33. Vai mencionar um momento onde Jesus já havia sido morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus já havia aparecido a algumas mulheres haviam visto o túmulo vazio, mas agora a Bíblia menciona que 2 dos discípulos estão a caminho de Emaús. Esses discípulos estão a caminho e pelo caminho a Bíblia vai dizer que o sentimento no coração deles é um sentimento de tristeza. No versículo 17 diz que eles estavam tristes. Esse era o sentimento do coração desses discípulos. E o motivo da tristeza é uma expectativa que eles criaram, e essa expectativa foi frustrada. Uma expectativa que eles criaram, e diante dessa expectativa frustrada, então veio uma decepção. Esperavam sim, mas o sim não veio. Esperavam uma atitude de Jesus agindo de uma forma, mas Jesus não fez da forma como eles criaram nos seus corações a expectativa. E é interessante que a ordem de Jesus era para que eles não se ausentassem de Jerusalém, ficassem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem a promessa do Senhor. Mas a decepção, mas a expectativa frustrada deles levaram a este caminho. Esses discípulos foram discípulos que seguiram a Jesus. Foram os discípulos que presenciaram muitos milagres, muitos sinais e maravilhas de Jesus. Esses discípulos caminharam com Jesus, ouviram os ensinos de Jesus. Eles ouviram também Jesus alertando a respeito desse dia, daquilo que era necessário. O Filho do Homem era necessário padecer, era necessário morrer, era necessário cumprir-se um propósito do céu. Cumprir-se um propósito do céu. E é interessante isso. Jesus já havia falado para eles que seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Era necessário padecer. Era necessário para a remissão de Israel. Havia um plano perfeito de Deus. Havia todo um plano perfeito de Deus. Mas eles, diante da expectativa frustrada, diante da decepção, o que aconteceu com eles? Eles se esqueceram completamente de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, falado e preparado. E a atitude deles, diante da decepção, da frustração, é sair. É sair do lugar aonde o Senhor pediu que eles ficassem. Muitas vezes, pessoas diante de expectativas criadas, que Deus não está nela, muitas vezes se frustram, muitas vezes se decepcionam, muitas vezes querem achar o culpado. Mas deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Nós temos falado isso há meses. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus continua no controle de tudo. Deus, o governo dele é celestial. Ele tem um governo sobre todas as coisas. Nós não podemos criar expectativas naquilo que Deus já está trabalhando no ambiente espiritual. Nós não podemos criar expectativa em um ambiente natural, onde Deus está movendo algo no espiritual. Eles, diante da expectativa frustrada, decepção, eles esqueceram completamente. Eles projetaram Jesus, que seria o rei para Israel, que livraria eles de Israel, da opressão de Israel. Eles projetaram em Jesus coisas que Jesus não iria fazer. Esse não era o plano celestial de Deus. Jesus veio
para cumprir um propósito do céu na terra. Um reino celestial a ser estabelecido. Um reino celestial a ser estabelecido. Jesus veio para mudar a história da humanidade. Ele não veio para mudar a história apenas de uma nação. Jesus veio para mudar a história da humanidade. Existe um propósito maior que Jesus veio fazer na terra. E a expectativa desses discípulos estava em algo pequeno. E Deus estava fazendo algo macro, algo muito maior. Um reino celestial a ser manifesto. Todas as vezes que projetamos algo que Deus não faz, o resultado sempre será de tristeza. O resultado sempre será de decepção. Todas as vezes que você espera um sim e ele não vem, o resultado sempre será de tristeza. A nossa expectativa, meu irmão, minha irmã, não pode estar nessas coisas. A nossa expectativa, ela precisa estar em Deus, num Deus que tem o controle de tudo. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Existe um propósito maior para a igreja de Cristo na terra. Existe um propósito maior para a igreja de Cristo na terra. Talvez nessa segunda-feira, muitas pessoas estão tristes, decepcionadas, porque Deus não fez aquilo que elas esperavam que acontecesse. Outras estão alegres e felizes. Mas independentemente do seu sentimento, eu quero dizer para você algo. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus, ele não perdeu o controle. As promessas que Deus falou que ia fazer, ele vai fazer. Independentemente das escolhas do homem, Deus, ele vai fazer. O processo pode mudar, a situação pode mudar, a forma pode mudar, mas Deus continua no trono, no alto e sublime trono. Deus não perdeu o controle do mundo, Deus não perdeu o controle da humanidade. Deus continua trabalhando. É tempo de um reino do céu sendo manifesto sobre a terra. É tempo de vivermos intensamente os planos e os propósitos do Senhor. Esses homens, por causa da situação, a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, ao ponto de Jesus aparecer diante deles e eles não reconhecerem. Não permita que os seus olhos fiquem fechados para aquilo que Deus está fazendo. Jesus aparece diante dele e diz: honestos e tardos em coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, não convinha que tudo isso acontecesse para que se cumprisse o plano e o propósito meu? Até quando vocês serão honestos e tardios de coração para crer que as promessas que foram feitas, elas vão se cumprir? A Bíblia diz que quando Jesus está falando então de todas as coisas que foram profetizadas das Escrituras, a Bíblia diz que eles constrangeram a Jesus para entrar. Jesus entrou e aconteceu que, estando com ele à mesa, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu. E quando Jesus fez isso, os seus olhos foram abertos e eles conheceram e viram que era o Cristo que estava falando com eles. O Senhor está nos chamando nesses dias para uma mesa. A mesa fala de relacionamento, a mesa fala de uma comunhão, a mesa fala de conhecer o coração e o plano e o propósito de Deus, que está muito mais além de que um resultado na urna, um resultado das eleições. Existe um plano muito maior, querido. Existe um plano muito maior, um propósito celestial para ser manifesto. Deus, ele é o Deus de toda a terra. Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Portanto,
Que a paz de Deus reine sobre o seu coração. Que a alegria do Senhor invada a sua alma e o seu coração. Que possamos continuar rompendo, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. E Ele vai continuar cuidando da igreja de Cristo. Ele vai continuar, porque Ele é Senhor de toda a terra. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu, eu vou repetir, Ele é fiel para cumprir. Creia nisso nessa manhã. Creia nisso no seu coração nessa manhã. Que os seus olhos possam estar em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.